Na trama complexa da República Romana, onde a glória militar era a moeda mais valiosa para a ambição política, poucas figuras personificaram a busca implacável por poder e reconhecimento como Marco Licínio Crasso. Conhecido como o homem mais rico de Roma, sua fortuna era lendária, construída sobre especulação imobiliária, minas e até mesmo a infame exploração de incêndios urbanos, comprando propriedades em chamas por preços irrisórios para reconstruí-las com seus próprios escravos. Sua riqueza lhe concedeu influência incalculável, uma rede de clientes e devedores que se estendia por toda a cidade e um lugar de destaque no cenário político romano. No entanto, havia uma lacuna gritante em seu currículo: a glória militar que o igualasse a seus rivais contemporâneos, Júlio César e Pompeu Magno. Enquanto César conquistava a Gália, expandindo as fronteiras de Roma e escrevendo seu próprio nome na história com campanhas audaciosas e vitórias esmagadoras, e Pompeu acumulava triunfos memoráveis contra piratas e reinos orientais. Crasso era lembrado principalmente por sua vitória sobre Espartaco e os gladiadores rebeldes, um feito notável, mas que carecia do glamour de uma conquista estrangeira contra um império estabelecido. Ele ansiava por um triunfo que pudesse eclipsar o de seus pares, uma campanha épica que selaria seu legado como um dos maiores generais de Roma. Essa sede insaciável por reconhecimento, misturada à arrogância de sua posição e riqueza, o levaria a uma jornada sem volta, arrastando consigo dezenas de milhares de vidas. Foi nesse cenário de rivalidade intensa que se formou o primeiro triunvirato, um pacto informal de poder entre Crasso, Pompeu e César, em torno do ano de 60 a.C. Uma aliança forjada por conveniência e ambição destinada a controlar a República. Embora Crasso desfrutasse de um poder político imenso em Roma, a falta de um grande feito militar era uma pedra em seu sapato, um lembrete constante de que, aos olhos do povo e da aristocracia, ele ainda estava um passo atrás de seus dois cotriúnviros. Essa necessidade de provar a si mesmo, de gravar seu nome em um pedestal de glória militar, se tornaria sua maior obsessão e, finalmente, sua ruína. Seus olhos se voltaram para o leste, para o Império Parta, um poder misterioso e formidável que se estendia do Eufrates até o Indo. Os partas eram uma potência temível, com uma reputação de guerreiros ferozes, famosos por sua cavalaria arqueira e pelos catafractários, cavaleiros pesadamente blindados que eram quase invulneráveis. A fronteira leste de Roma com a Pártia era uma linha tênue de conflito e diplomacia tensa. Um reino vasto, rico e inexplorado por Roma, prometendo não apenas glória, mas também um butim inimaginável. Para Crasso, essa era a oportunidade perfeita. Uma vitória sobre os partas não apenas silenciaria seus críticos e o eleva ao mesmo nível de César e Pompeu, mas também traria riquezas fabulosas para suas já vastas propriedades, cimentando seu lugar como o homem mais poderoso de sua era. Em 55 a.C., Crasso foi eleito cônsul pela segunda vez, ao lado de Pompeu. Sua província designada era a Síria, uma posição estratégica que lhe daria acesso direto ao Império Parta. Com a autoridade consular e o comando de legiões romanas, Crasso via seu destino se materializar. Ignorando os tratados existentes e sem qualquer provocação parta, ele começou a planejar sua invasão. A decisão de Crasso de atacar a Pártia foi amplamente condenada em Roma. O Senado, que via na Pártia um poder distante e um inimigo desnecessário, tentou impedir a campanha, mas Crasso, com sua vasta influência e poder, conseguiu contornar a oposição. Os avisos, no entanto, não vieram apenas do cenário político. Oráculos e presságios agourentos surgiram, sinais divinos interpretados como advertências claras contra a empreitada.
Sacerdotes e augúrios apontaram para eventos desfavoráveis, mas Crasso, em sua soberba, descartou-os como superstição. Relatórios de seus próprios oficiais, que tinham experiência na região, alertavam sobre a natureza do terreno desértico, a dificuldade de manter suprimentos e a formidável capacidade militar dos partas, mas foram ignorados. Até mesmo seus aliados próximos, cientes dos riscos de enfrentar uma cavalaria tão adaptada ao deserto, tentaram dissuadi-lo. Contos de marchas forçadas sob um sol implacável, falta de água e a tática parta de recuar para atrair o inimigo para armadilhas eram abundantes. Crasso, no entanto, estava cego pela ambição. Ele via apenas a glória à sua frente, o triunfo que o esperava. No ano de 54 a.C., Marco Licínio Crasso atravessou o rio Eufrates, à frente de 7 legiões romanas, compostas por cerca de 43 mil homens, incluindo uma poderosa cavalaria e arqueiros. Com ele estava seu filho Públio Crasso, um jovem general de promessas que havia servido com distinção sob César na Gália. A presença de Públio era uma prova da seriedade da ambição de Crasso, um pai levando o filho para testemunhar e participar de seu momento de triunfo. A máquina de guerra romana, orgulho de Roma e temor de seus inimigos, marchava para o leste, para o coração do Império Parta, rumo a uma terra de mistérios e perigos desconhecidos. A campanha, desde o seu início, foi marcada por decisões equivocadas e uma arrogância que beirava a imprudência. Crasso preferiu a rota mais direta pelo deserto, acreditando que a velocidade e a surpresa seriam cruciais, apesar dos conselhos de seus oficiais, para seguir uma rota costeira, mais segura e com acesso a suprimentos. Sua pressa em encontrar e destruir o exército parta o levou a ignorar a inteligência local e a cair em estratagemas. A sombra da guerra se estendia sobre o deserto, e a ganância de um único homem estava prestes a desencadear uma das mais catastróficas derrotas na história de Roma. Uma derrota tão profunda que suas consequências reverberariam por séculos, culminando em uma lenda que Roma tentaria apagar de sua própria memória. A Legião Perdida estava prestes a iniciar sua odisseia, uma jornada que os levaria muito além dos limites do mundo conhecido em direção a um destino impensável. As advertências sobre a natureza traiçoeira do deserto e o poder inusitado do Império Parta ecoavam como sussurros no vento, ignoradas pelo general Marco Licínio Crasso em sua marcha implacável. À medida que o exército romano de 43 mil legionários se aprofundava nas planícies áridas da Mesopotâmia, o sol escaldante e a areia sem fim começavam a cobrar seu preço, não apenas na forma de cansaço físico, mas também corroendo a moral. Era o ano de 53 a.C. e o destino estava prestes a entregar uma lição brutal sobre a humildade, uma derrota que Roma tentaria apagar de seus anais, mas que jamais seria esquecida por aqueles que a viveram. Em uma planície desolada perto da antiga cidade de Carrhae, o que começou como uma expectativa de batalha campal transformou-se rapidamente em um pesadelo. Os romanos, exaustos e desidratados, avistaram finalmente as forças partas. Não era o exército maciço que esperavam para uma luta frontal, onde a disciplina e a formação romana brilhavam. Em vez disso, uma força menor, porém totalmente móvel e armada com um arsenal mortal, esperava. Sob o comando do general Surena, os partas desdobraram uma estratégia que exploraria cada fraqueza da inflexível máquina de guerra romana. O primeiro impacto veio como uma chuva de ferro e morte. Arqueiros partas, montados em cavalos velozes e capazes de cobrir grandes distâncias, cercaram os legionários, disparando flechas sem cessar. Não eram flechas comuns, eram projéteis longos e pesados, feitos para penetrar couraças e escudos.
Centenas de flechas caíam a cada minuto, rasgando o couro, perfurando o metal e desfiando a carne com uma facilidade assustadora. O som era ensurdecedor. O zumbido das flechas no ar, o impacto seco no metal e o som úmido na carne, seguido pelos gritos de dor e terror que ecoavam pelo deserto. Os romanos, acostumados a combates corpo a corpo e a formações densas que esmagavam seus inimigos, estavam impotentes. Suas táticas não funcionavam contra um inimigo tão elusivo. Não podiam alcançar os arqueiros, que se afastavam a cavalo assim que a distância se encurtava, apenas para retornar e continuar sua matança. A tática do disparo-parto, onde os arqueiros giravam em suas celas para atirar para trás enquanto fugiam, era especialmente desmoralizante, pois permitia que eles mantivessem uma pressão constante sem jamais se engajarem em combate direto. As flechas, em quantidade inacreditável, esgotavam não apenas a vida dos soldados, mas também sua esperança e suprimentos, pois os romanos não tinham como repor as milhares de flechas cravadas em seus escudos e corpos. Para piorar a situação, a cavalaria catafrata parta, guerreiros e cavalos totalmente blindados, entrava em cena. Como tanques vivos da antiguidade, esses cavaleiros, armados com lanças de vários metros de comprimento, carregavam com uma ferocidade implacável. Suas cargas não eram para romper as linhas defensivas romanas de uma vez, mas para semear o caos, empurrar os legionários para dentro de um círculo mortal de flechas e esmagar qualquer tentativa de contra-ataque ou formação de batalha. A combinação desses dois elementos criava uma máquina de guerra infernal. As flechas dilaceravam e os catafratas finalizavam. Os romanos estavam presos em um tormento sem fim, sem água, sob um sol escaldante e assistindo seus camaradas caírem um a um. Os legionários, treinados para a disciplina e a agressão, viram-se presos em um inferno no deserto, sem possibilidade de fuga ou vitória. O sol castigava, a sede aumentava e a esperança diminuía a cada camarada que caía. Crasso, em seu desespero, tentou uma manobra tática. Ordenou a seu filho Públio que liderasse uma carga com 13 centenas de cavaleiros e 800 arqueiros, numa tentativa fútil de romper o cerco e aliviar a pressão. A bravura de Públio e seus homens era inegável, mas sua ação foi um suicídio. Eles foram rapidamente cercados pelos partas, cortados e massacrados. Em um golpe psicológico devastador, a cabeça de Públio, espetada em uma lança, foi exibida ao exército romano, acompanhada de gritos de triunfo parta. A moral dos romanos despencou para um nível irremediável. Com a morte do filho e as baixas atingindo números insuportáveis, Crasso, vendo sua legião desintegrar-se e a derrota iminente, foi persuadido por seus oficiais a negociar com Surena. Era uma armadilha. Em um encontro fatídico, Crasso foi emboscado e morto, talvez assassinado por um de seus próprios homens na confusão ou executado pelos partas de forma sumária. O fim foi ignominioso para um homem de sua riqueza e ambição. Sua cabeça foi decapitada e, em um ato de zombaria brutal, ouro líquido foi derramado em sua boca aberta, simbolizando sua insaciável sede por riquezas. A derrota foi completa e esmagadora. Uma catástrofe militar sem precedentes para Roma. Dos 43 mil homens que marcharam para a Mesopotâmia, aproximadamente 20 mil foram mortos e outros 10 mil foram capturados. Apenas cerca de 10 mil, desorganizados e aterrorizados, conseguiram escapar, cambaleando de volta para a Síria. Mas a perda mais profunda, a que verdadeiramente humilhou Roma e deixou uma mancha indelével em seu orgulho, foi a dos estandartes legionários, as águias. Cada legião carregava uma águia de prata ou ouro em uma haste, o símbolo de sua honra, sua força, a própria alma de Roma em batalha.
Perder uma águia era a suprema ignomínia, um desastre espiritual e militar que assombraria o império por décadas. Em Carrhae, não apenas uma, mas 7 águias caíram nas mãos inimigas. Elas eram troféus de guerra para os partas, mas para Roma representavam uma ferida aberta, um lembrete constante da arrogância e da catástrofe que a havia atingido. A humilhação era pública, profunda e sem precedentes. A máquina de guerra romana, considerada invencível, havia sido estraçalhada em pleno deserto e seus símbolos mais sagrados agora adornavam os salões de seus inimigos. O que aconteceu com os 10.000 sobreviventes, aqueles que foram levados como butim humano, era uma história ainda mais sombria, uma jornada de escravidão e exílio que os levaria para muito além dos limites do mundo conhecido. O silêncio que se abateu sobre o deserto de Carrhae após o massacre não foi de paz, mas de um horror sufocante. A poeira, ainda carregada com o cheiro de sangue e a fumaça das piras crematórias apressadas, mal havia assentado quando o destino dos poucos que sobreviveram à carnificina se revelou. Aqueles que não haviam perecido pelas flechas partas ou pela lâmina impiedosa dos catafractários, que não haviam sucumbido à vergonha do suicídio ou à exaustão da fuga infrutífera, foram confrontados com uma nova e aterrorizante realidade. Os orgulhosos legionários de Roma, outrora a espinha dorsal de um império em ascensão, foram reduzidos a butim humano. A transformação foi imediata e brutal. Seus trajes de guerra, que outrora inspiravam temor e respeito, agora eram arrancados. Suas armaduras, gládios e pilos eram pilhados, se tornando troféus nas mãos de seus algozes. Despojados de sua identidade militar, de sua honra e de sua liberdade, esses homens que juraram fidelidade a Roma e a seus deuses tornaram-se meras peças em um tabuleiro de xadrez de um império distante. Não eram mais cidadãos, mas escravos, seu valor medido pela força de seus músculos e pela capacidade de suportar a dor. A marcha da escravidão começou quase imediatamente após a batalha. Milhares de sobreviventes, estimados em cerca de 10.000, foram reunidos à força. As feridas, tanto físicas quanto psicológicas, eram abundantes. Muitos cambaleavam, mal conseguindo se manter de pé, enquanto a sede e a fome começaram a ceifá-los antes mesmo que pudessem deixar o campo de batalha. Os grilhões, embora não visíveis em todos, eram metafóricos, pesando sobre a alma de cada homem. Liderados por guardas partas impiedosos, que não hesitaram em usar a chicotada para apressar os mais lentos, eles foram empurrados para o leste, para o coração do vasto e desconhecido Império Parta. Cada passo da longa jornada era uma agonia. Sob o sol escaldante de desertos intermináveis e atravessando montanhas traiçoeiras, os legionários marcharam dia após dia. A poeira sufocante, o calor causticante durante o dia e o frio cortante durante a noite eram companheiros constantes. A água era escassa e a comida, quando fornecida, era pão seco e água suja, mal o suficiente para manter os corpos cambaleantes em movimento. Doenças e exaustão eram onipresentes, transformando a marcha em um cemitério ambulante. Aqueles que caíam, incapazes de continuar, eram abandonados para a morte no deserto, suas vidas encerradas sem sepultura ou lamento, mas um custo invisível da ambição de Crasso. A paisagem mudava, revelando a imensidão da Ásia. Cidades exóticas, montanhas imponentes e rios caudalosos se desenrolavam diante de seus olhos, mas a beleza natural estava obscurecida pelo véu da miséria. Para esses romanos, criados nos campos férteis da Itália e acostumados com a organização de suas cidades e a glória de seu exército, o Império Parta era um mundo alienígena, assustador e brutal. Eles eram forçados a testemunhar a vasta riqueza de seus captores, uma ironia cruel para aqueles que foram derrotados pela ganância. Os planos partas para esses prisioneiros eram multifacetados.
Muitos foram dispersos, alguns para trabalhar em minas, outros em fazendas, e alguns até mesmo como servos nas casas dos nobres partas. Contudo, a maioria dos homens mais fortes, os mais disciplinados, aqueles que ainda mantinham um resquício de sua formação militar, tinham um destino diferente. Eles eram vistos não apenas como mão de obra, mas como ativos militares. O general Parta Surenas, o vitorioso de Carrai, tinha uma visão para eles. Aproximadamente 10.000 desses prisioneiros de guerra foram enviados para a fronteira mais oriental do Império Parta, para as regiões conhecidas como Margiana, Bactria e Hircânia. Era uma área remota, uma terra de ninguém onde o Império se chocava com as tribos nômades que constantemente ameaçavam suas fronteiras. Para os partas, esses romanos eram a bucha de canhão perfeita. Homens fortes, treinados para a guerra, mas sem lealdade a ninguém além de si mesmos. Sua origem estrangeira os tornava descartáveis e seu desespero por sobrevivência, um motor potente para lutar ferozmente por seus novos mestres. A ironia era dolorosa. Os mesmos homens que haviam sido enviados para expandir o Império Romano para o leste, agora eram forçados a defender o império de seus conquistadores, lutando contra inimigos que nem sequer conheciam. A jornada durou meses, talvez mais de um ano, cobrindo milhares de quilômetros de terreno implacável. Cada dia era uma batalha pela sobrevivência, um testemunho da resiliência humana e do indomável desejo de viver, mesmo nas circunstâncias mais desesperadoras. À medida que se aproximavam de seu destino final, as esperanças de resgate ou retorno a Roma murchavam como as plantas do deserto. A memória de suas casas, de suas famílias e de sua glória romana se tornava uma lembrança distante, quase um sonho. Eles eram agora os perdidos de Roma, abandonados por seu império e forçados a construir uma nova existência nas margens do mundo civilizado, como escravos militares. A humilhação de Crasso reverberava em cada fibra de seu ser, transformando-os em meros peões em jogos de poder que iam muito além das fronteiras que um dia defenderam. A jornada de escravidão havia chegado a um fim, mas a verdadeira provação desses legionários estava apenas começando em um exílio que seria mais cruel e prolongado do que qualquer um poderia imaginar. Milhares de olhos, antes fixos nas águias reluzentes de Roma, agora se perdiam no horizonte empoeirado de uma terra que não conheciam. Após a brutal marcha forçada através do vasto Império Parta, os sobreviventes de Carrai, os outrora orgulhosos legionários, foram despejados nas fronteiras orientais, um exílio cruel e desolador. Seu destino não era a morte imediata nas arenas, mas uma existência prolongada como uma morte lenta, forçados a servir àqueles que haviam aniquilado seus irmãos e esmagado sua glória. Não eram mais soldados de Roma, mas bucha de canhão para os partas, enviados para defender as linhas mais remotas contra as hordas nômades que constantemente ameaçavam o Império Oriental. As guarnições que lhes foram designadas eram a própria personificação do esquecimento. Fortificações isoladas e primitivas, erguidas em desertos impiedosos e estepes varridas pelo vento, onde o silêncio era interrompido apenas pelo uivo dos ventos ou pelo grito distante de alguma criatura selvagem. O orgulho de Roma fora substituído pela terra árida, pelo sol inclemente e pela ausência de qualquer vestígio de civilização que lhes fosse familiar. Nestes postos avançados, a ironia era palpável. Os maiores engenheiros militares do mundo antigo foram forçados a usar suas habilidades para fortalecer as defesas de seus captores. Mãos que ergueram aquedutos e estradas para a glória de Roma agora cavavam fossos e construíam muralhas de barro e pedra para os partas.
O suor que outrora nutria o avanço do império agora regava a terra estéril de seu cativeiro. A vida em cativeiro era uma batalha diária pela sobrevivência. Ratos e insetos eram companheiros mais frequentes do que rostos familiares. A comida era escassa, a água preciosa, e a cada amanhecer o desafio era simplesmente existir por mais um dia. Muitos sucumbiram à doença, à fome ou ao desespero puro. As promessas de um retorno à pátria se desvaneciam como miragens no deserto, e a esperança era uma chama bruxuleante que ameaçava apagar-se a qualquer momento. Mas a essência do legionário romano, forjada em anos de disciplina rigorosa e uma camaradagem inquebrável, não podia ser extinguida tão facilmente. Uma cultura de sobrevivência emergiu, onde a adaptabilidade se tornou a moeda mais valiosa. Em seu exílio, os romanos começaram a observar, não como inimigos, mas como prisioneiros com um instinto primário de autopreservação. Seus captores, os partas, eram mestres na guerra de cavalaria, com suas táticas de ataque e fuga, e seus arqueiros montados, cujas flechas choviam como granizo sobre as formações romanas em Carrhae. Os legionários, acostumados à rigidez de suas formações de infantaria pesada, viram de perto a eficácia de uma abordagem mais fluida e rápida. Eles aprenderam a reconhecer os sinais de um ataque de cavalaria, a entender a dinâmica das cargas e recuos, e a apreciar a mobilidade que lhes faltava. Não que pudessem emular completamente essas táticas sem cavalos, mas a compreensão de como combater esse estilo de guerra era vital. Além dos partas, havia as tribos nômades das estepes, seus inimigos comuns, guerreiros ferozes, imprevisíveis e mestres da terra selvagem. Os romanos, que viam o mundo através da lente da ordem e da civilização, foram confrontados com a brutalidade primal e a engenhosidade da sobrevivência no deserto. Observaram como esses guerreiros se moviam sem deixar rastros, como caçavam, como se escondiam e como transformavam o próprio ambiente em uma arma. Aprenderam a identificar perigos naturais, a encontrar recursos onde parecia não haver nenhum e a adotar uma resiliência mais selvagem. A adaptação não se limitava apenas a novas táticas de combate. Envolvia também a linguagem, os costumes e até mesmo a culinária rudimentar da fronteira. Embora nunca esquecessem suas raízes romanas, a necessidade impôs uma fusão cultural forçada. Soldados que outrora juraram lealdade a Júpiter agora viam os rituais pagãos dos partas e a espiritualidade animista dos nômades. Aprenderam algumas palavras do aramaico ou de dialetos locais, o suficiente para se comunicarem com seus guardas e talvez até com alguns comerciantes errantes. Suas couraças de lorica segmentata, se ainda as possuíam, foram remendadas com couro e tecidos locais. E suas espadas gládio, embora ainda afiadas, podiam ser acompanhadas por arcos de estilo parta ou lanças nômades, se a oportunidade ou a necessidade surgisse. Mesmo servindo a seus inimigos, a disciplina romana, inata em cada legionário, não desapareceu completamente. Eles eram ainda soldados excepcionais. Sua capacidade de construir fortificações de maneira eficiente, de manter a ordem sob pressão e de lutar em formações coesas, mesmo que improvisadas, os tornava valiosos. Os partas, que talvez tivessem inicialmente subestimado esses prisioneiros ocidentais, logo perceberam que tinham em suas mãos um recurso militar único. Os romanos não se tornaram partas, mas se tornaram algo novo, uma força híbrida, forjada na adversidade, que combinava a resiliência e o pragmatismo de Roma com as lições brutais da guerra na fronteira oriental. Eles eram uma máquina de guerra desgastada, mas ainda funcional, e seriam movidos para onde o conflito exigisse, cada vez mais para o leste, onde um império ainda mais distante aguardava sua entrada inesperada na história.
A morte lenta do exílio havia transformado esses homens, e o que restava deles era um testemunho da tenacidade humana, aguardando um novo inimigo e um novo palco de guerra. Enquanto os legionários perdidos definhavam em um exílio cruel nas fronteiras orientais do Império Parta, o mundo em que se encontravam estava prestes a colidir com uma força ainda mais distante e monumental: a dinastia Han. Longe da visão de Roma, mas crucial para o destino de seus filhos esquecidos, o Império Han reinava supremo no Extremo Oriente. Um colosso de cultura, poder e ambição, a China da dinastia Han, no primeiro século a.C., era uma sociedade tão sofisticada e vasta quanto a própria Roma. Seus imperadores governavam sobre milhões de súditos, e suas fronteiras se estendiam por milhares de quilômetros, guardadas por exércitos organizados e disciplinados. A oeste, a dinastia Han enfrentava um desafio constante e formidável: as tribos nômades Xiongnu. Essa confederação de guerreiros a cavalo, mestres do arco e flecha, era uma força imprevisível e devastadora que há séculos aterrorizava as fronteiras chinesas com seus ataques rápidos e brutais. A relação entre Han e Xiongnu era uma complexa tapeçaria de guerra e paz, de tratados quebrados e raízes vingativos. Os Han buscavam desesperadamente garantir a segurança de suas rotas comerciais ocidentais, a famosa Rota da Seda, vital para o fluxo de bens e ideias que conectava a China ao Ocidente. No entanto, o controle dessas regiões, conhecidas como as regiões ocidentais, era sempre disputado, e a presença Xiongnu era a maior barreira para a hegemonia Han. Nesse cenário de rivalidade milenar, emergiu um líder Xiongnu de notável astúcia e crueldade: Jiji Changyu. No ano de 56 a.C., a Confederação Xiongnu estava dividida por uma feroz disputa de sucessão. Jiji Changyu, um homem ambicioso e implacável, desafiou a autoridade de seu primo Huanye Changyu. Enquanto Huanye, ciente da pressão Han, buscou uma política de apaziguamento e até mesmo de submissão parcial à China, Jiji recusou veementemente qualquer compromisso com seus poderosos vizinhos. Em vez disso, ele decidiu forjar seu próprio império independente, movendo-se para o oeste e buscando novas alianças e territórios. Essa decisão de Jiji de marchar para o oeste provou ser um ponto de inflexão decisivo na história, conectando mundos que jamais se teriam encontrado de outra forma. Sua jornada o levou através de vastas estepes e desertos, onde ele subjugou várias tribos menores, expandindo sua influência e consolidando seu poder. Durante esse período de expansão, em algum ponto entre o ano de 44 e 36 a.C., Jiji Changyu e suas forças entraram em contato com elementos do Império Parta ou com seus vassalos e aliados que guardavam suas fronteiras orientais. Foi nesse contexto que Jiji teve seu encontro mais peculiar e, para a história, mais significativo. Os relatos chineses da época começaram a descrever a presença de soldados estrangeiros no exército de Jiji, homens que lutavam de uma maneira completamente diferente dos guerreiros nômades tradicionais. Esses guerreiros, de aparência incomum, eram distintos dos asiáticos que os Xiongnu normalmente encontravam. Eram possivelmente mais altos, com características faciais diferentes, e o mais notável, sua forma de combate era estranhamente organizada. Eles não usavam as táticas de ataque rápido e retirada típicas da cavalaria leve Xiongnu. Em vez disso, eles se moviam como uma unidade coesa, como uma única máquina de guerra. Imagine o choque dos observadores chineses ao testemunhar essas tropas em ação. Eles formavam escudos compactos, avançando de maneira disciplinada, resistindo a cargas de cavalaria e projéteis com uma resiliência desconhecida nas estepes. Sua infantaria era disciplinada, sua capacidade de luta em formações apertadas era algo que os Xiongnu
e até mesmo os chineses raramente haviam visto. Seriam esses os filhos perdidos de Roma? Seriam os legionários sobreviventes de Carrhae, que, após anos de serviço forçado aos partas, haviam sido vendidos, trocados ou talvez até mesmo desertado para Gigi, vendo nele uma nova chance de sobrevivência ou uma oportunidade de continuar sua vida militar. A verdade exata de como esses romanos chegaram ao serviço de Gigi Chanyu permanece envolta em mistério. Poderiam ter sido mercenários, oferecendo suas habilidades de combate em troca de sustento e segurança, talvez até mesmo como uma última esperança de se libertarem da servidão direta. Ou talvez, em alguma escaramuça ou negociação de fronteira, os partas os tivessem entregado a Gigi como parte de um acordo, ou eles tivessem sido capturados de uma guarnição isolada. Independentemente da rota que tomaram, esses homens, que um dia orgulhosamente marcharam sob as águias de Roma, agora se encontravam nas fileiras de um senhor da guerra Xiongnu, um inimigo distante de seus antigos captores e um adversário iminente da poderosa dinastia Han. O movimento para o leste dos Xiongnu de Gigi e sua crescente ameaça às rotas comerciais Han inevitavelmente provocariam uma resposta do imperador chinês. A dinastia Han não podia permitir que uma figura tão desafiadora e imprevisível se fortalecesse nas suas fronteiras ocidentais, especialmente com o suporte de um contingente de guerreiros que exibiam uma disciplina e táticas marciais inéditas na região. A presença desses soldados estranhos no exército de Gigi apenas aumentava a complexidade e a urgência da situação para os generais Han. Os anos de exílio e servidão dos legionários perdidos haviam transformado esses homens. Eles haviam sobrevivido, se adaptado e agora, talvez sem saber, estavam prestes a se tornar um fator decisivo em um conflito que ecoaria através de continentes, ligando o destino de Roma ao da China. As forças Han estavam se mobilizando, determinadas a esmagar Gigi Chanyu de uma vez por todas. E no coração de seu exército, Gigi Chanyu contava com a lealdade e a disciplina de um grupo de homens cujas origens estavam a milhares de quilômetros de distância, no coração de um império que mal sabia de sua existência. O palco estava montado para um confronto épico e inesperado, onde a disciplina romana seria testada contra a força da dinastia Han sob a bandeira de um líder Xiongnu. Um novo inimigo se erguia no horizonte, e o destino dos legionários perdidos estava prestes a ser selado na vastidão do deserto chinês. Em meio aos vastos e impiedosos desertos do oeste, onde a areia beijava o céu em tons de laranja e roxo, e os ventos uivavam histórias de impérios esquecidos, o destino traçava um novo e inesperado encontro. À frente da vanguarda chinesa, marchava o general Gan Yanshu, um homem de ferro e estratégia, com a missão clara de estender a influência da poderosa dinastia Han até os confins mais distantes, confrontando os Xiongnu, que há muito tempo eram um espinho na fronteira imperial. O ano era de 36 a.C. e a jornada os levara à beira do mundo conhecido, para além das dunas douradas e dos oásis esparsos, em busca do infame líder Xiongnu, Gigi, cujo poder crescia de forma alarmante. Gan Yanshu, montado em seu cavalo, observava a paisagem implacável. Seus olhos, acostumados às vastas planícies e montanhas da China, agora se fixavam na silhueta que se erguia à distância. A cidade-fortaleza de Gigi não era uma fortificação típica dos nômades, construída às pressas com materiais perecíveis. Esta era uma estrutura robusta, suas muralhas de madeira reforçadas com paredes de terra e cercadas por 2 fileiras de empalizadas, um desafio formidável que exalava uma estranha sensação de familiaridade e, ao mesmo tempo, de completa alienação. Havia algo na sua construção
na sua disciplina aparente que destoava da arquitetura Xiongnu que ele conhecia. Relatórios de seus batedores haviam falado de soldados de aparência estranha. Entre as fileiras de Jiji, guerreiros com fisionomias ocidentais, mais altos, e que lutavam com uma coordenação incomum. Gan Yanshu, homem de razão e pragmatismo, havia descartado tais relatos como o exagero de viajantes ou o medo de seus homens. Contudo, ao ver a fortaleza, uma ponta de incerteza começou a roer sua mente. O cerco a Jiji começou com a fúria característica de um exército Han. Arqueiros lançavam uma chuva de flechas, enquanto máquinas de cerco roncavam, arremessando rochas contra as fortificações. Os Xiongnu de Jiji, famosos por sua mobilidade e ataques rápidos, estavam agora confinados, defendendo-se com uma tenacidade que surpreendia Gan Yanshu. Mas foi durante o clímax da batalha, quando as tropas Han finalmente abriram brechas nas defesas externas e se aproximaram das muralhas internas, que a verdadeira revelação ocorreu. No meio do caos, entre os guerreiros Xiongnu, que lutavam com o fervor selvagem de quem defende seu último reduto, apareceu um grupo de aproximadamente 120 a 200 homens, notavelmente diferentes. Não usavam a armadura de couro ou as roupas fluídas dos nômades. Em vez disso, estavam equipados com o que parecia ser uma armadura mais pesada, embora remendada e desgastada pelo tempo e pelo uso. Seus rostos eram barbudos, e suas feições, sob a sujeira e o suor da batalha, eram distintamente não chinesas, com olhos claros e narizes proeminentes que contrastavam com as características dos seus aliados Xiongnu. Mas não foi apenas a sua aparência que chocou Gan Yanshu e seus oficiais. Foi a sua forma de lutar. Em vez de avançar em escaramuças desorganizadas ou em cargas de cavalaria dispersas, como era o estilo Xiongnu, esses homens se moveram com uma precisão assombrosa. Formaram uma compacta e impenetrável tartaruga. Escudos pesados se erguiam à frente, protegendo os homens que avançavam, enquanto outros escudos eram levantados sobre suas cabeças, formando um telhado defensivo que desviava as flechas e pedras arremessadas pelos chineses. Os flancos da formação também eram protegidos por escudos, criando uma barreira móvel e quase invulnerável, avançando lentamente, mas com uma determinação implacável. Gan Yanshu, do seu ponto de observação elevado, sentiu um arrepio na espinha. Ele tinha lido relatos de táticas semelhantes em antigos textos de guerra, descrições de exércitos ocidentais de uma terra distante. A mente estratégica do general Han trabalhou febrilmente. Aquela não era uma tática Xiongnu, era uma tática que pertencia a um mundo além das fronteiras do Império Han, uma tática de um império lendário, conhecido apenas através de mercadores e rumores distantes. Era a testudo, a formação de tartaruga romana, um símbolo da engenharia militar, de uma civilização distante, trazida de alguma forma para o coração da Ásia Central. "O que é aquilo?" exclamou um de seus tenentes, apontando para a estranha formação que resistia bravamente à tempestade de ataques chineses. "São os homens estrangeiros, aqueles de que os batedores falavam", respondeu Gan Yanshu, sua voz baixa, mas carregada de uma nova e profunda compreensão. "Eles não são Xiongnu. Eles lutam como nenhum outro exército que já vimos. Essa disciplina, essa formação de escudos é algo de outro lugar." A visão da testudo, em Jiji, era um anacronismo assombroso, um eco distante de um conflito que ocorrera quase 20 anos antes e a milhares de quilômetros de distância. Aqueles homens, os remanescentes da legião perdida de Crasso, forçados a servir seu novo senhor Xiongnu, estavam agora demonstrando o auge da disciplina militar romana nas areias do deserto chinês. A ironia era cruel.
Os homens que Crasso havia levado à ruína, que Roma tentara apagar da memória, estavam agora gravando sua marca indelevelmente na história da dinastia Han. Apesar da surpresa, Gan Yanchu era um general experiente. Ele rapidamente adaptou suas táticas. A formação de tartaruga era eficaz contra flechas e projéteis frontais, mas era lenta e vulnerável a ataques pelos flancos e pela retaguarda, uma vez que a coordenação fosse quebrada. Ele ordenou que suas tropas se concentrassem em flanquear os estranhos guerreiros, usando a vantagem numérica para pressioná-los por todos os lados, enquanto arqueiros disparavam flechas flamejantes para tentar incendiar as empalizadas restantes e forçar a formação a se dispersar. E a batalha continuou ferozmente por horas. As chamas lamberam as estruturas de madeira de Jiji e o grito de guerra dos Han misturava-se com o rugido dos Xiongnu e o som metálico dos escudos dos estranhos guerreiros. Mesmo sob imensa pressão, a Testudo se manteve, um testemunho da tenacidade e do treinamento que esses homens haviam recebido em uma terra muito distante. Eles lutaram até o último, uma pequena ilha de disciplina em um mar de fúria Xiongnu, até que finalmente, sobrecarregados pela superioridade numérica chinesa, foram vencidos. Quando a fortaleza de Jiji finalmente caiu, Jiji foi capturado e executado, pondo fim a uma ameaça significativa para a dinastia Han. Entre os prisioneiros, Gan Yanchu ordenou que os soldados estranhos fossem separados. Ele os observou, alguns feridos, outros exaustos, mas todos mantendo um semblante de dignidade e resiliência, mesmo na derrota. Esses homens, os cativos de Karhai, os sobreviventes da Legião Perdida, haviam viajado o caminho mais longo e tortuoso até este encontro extraordinário. Eles estavam agora nas mãos de um império tão vasto e poderoso quanto aquele que um dia haviam servido, mas em um mundo completamente diferente. O choque de civilizações havia ocorrido não através de diplomatas ou mercadores, mas através do sangue e da poeira de uma batalha esquecida nas fronteiras mais remotas do mundo conhecido. A história desses homens ainda estava para ter seu capítulo final, quando a poeira da batalha de Jiji finalmente assentou sobre as ruínas fumegantes da fortaleza de Jiji. Os vitoriosos generais da dinastia Han, Gan Yanchu e Chen Tang, inspecionaram o campo de batalha com uma mistura de triunfo e perplexidade. A vitória era inegável, esmagadora. O temível líder Xiongnu estava morto, seu poder desmantelado. Mas algo mais havia capturado a atenção dos comandantes chineses. Em meio aos mortos e feridos, eles encontraram aqueles estranhos mercenários que haviam lutado com uma disciplina e ferocidade nunca antes vistas nas fronteiras ocidentais. Esses homens não eram Xiongnu, nem se pareciam com qualquer outro povo que os chineses conhecessem. Suas feições, seus cabelos, a maneira como se mantinham eretos mesmo na derrota, tudo indicava uma origem distante e misteriosa. Mais do que isso, as táticas que empregaram, especialmente aquela formação de escudo de tartaruga, que desafiava as flechas e lanças Xiongnu, falavam de um treinamento e uma tradição militar de um mundo totalmente diferente. Gan Yanchu, um veterano de muitas campanhas, percebeu que desperdiçar tais guerreiros seria uma insensatez. Eles haviam lutado por Jiji, sim, mas sua lealdade parecia ser menos à causa Xiongnu e mais à própria sobrevivência e ao código de honra que mantinham mesmo sob condições extremas. A decisão foi pragmática e visionária. Os sobreviventes não seriam executados. Em vez disso, seriam capturados, seus ferimentos tratados e, em seguida, integrados. Os poucos centos de legionários restantes, o último resquício da grande força que Crasso levara ao deserto 37 anos antes, foram levados como prisioneiros de guerra para dentro do Império Han. Para eles, era mais uma reviravolta cruel do destino. De orgulhosos soldados de Roma a escravos partos, agora eram cativos de uma dinastia,
ainda mais distante, em uma terra cujo nome mal podiam pronunciar. No entanto, a captura pelos chineses lhes ofereceu algo que a escravidão parta jamais dera: um vislumbre de estabilidade, talvez até mesmo um futuro. Os registros chineses da época são sucintos, mas claros. Os generais Han ficaram impressionados com a resiliência e a habilidade militar desses guerreiros de aparência estranha. Eles foram descritos com rostos longos e olhos azuis, uma anomalia em uma terra onde tais características eram raras. Em vez de simplesmente descartá-los, os chineses os empregaram. Eles foram designados para guarnecer as fronteiras ocidentais, a mesma área onde haviam lutado pela última vez. Era um movimento inteligente. Quem melhor para defender uma fronteira do que homens que conheciam suas brutalidades e que provaram ser lutadores formidáveis? E assim, em algum momento após a Batalha de Zige, por volta do ano 36 a.C., acredita-se que esses remanescentes da Legião Perdida de Roma foram assentados em um local que mais tarde viria a ser conhecido como Liqian, na província de Gansu. Liqian, ou como era chamada na época, Jielu, era uma pequena vila fronteiriça, um posto avançado no extremo ocidente do vasto Império Han. Longe de Roma, longe da Pártia, esses homens encontraram um lar improvisado, talvez o mais pacífico que teriam desde a fatídica campanha de Crasso. O tempo passou e a memória oral, muitas vezes mais duradoura que o pergaminho, começou a tecer uma lenda em Liqian. Séculos depois, viajantes e estudiosos ocidentais começaram a notar algo peculiar na população local: uma proporção surpreendentemente alta de indivíduos com características físicas que não se encaixavam nos padrões asiáticos típicos. Cabelos louros ou avermelhados, olhos claros, narizes aquilinos. Essas características, embora não universalmente presentes, eram proeminentes o suficiente para intrigar. No século XXI, a ciência moderna veio para lançar uma nova luz sobre o mistério. Estudos de DNA conduzidos na década de 2005 e posteriormente na década de 2010 analisaram amostras genéticas de indivíduos de Liqian. Os resultados foram impressionantes. Uma porcentagem significativa da população local exibia marcadores genéticos europeus, especificamente aqueles associados a populações da Europa Ocidental. Embora as linhas de descendência diretas sejam complexas e multifatoriais, e a migração de povos ao longo da Rota da Seda seja um fator a ser considerado, a correlação com a história da Legião Perdida de Roma era para muitos inegável. Além da genética, há outras pistas. Antigas descrições da arquitetura de Liqian e vilas circundantes, embora escassas, por vezes mencionam paredes duplas ou paliçadas que poderiam ter sido influenciadas por técnicas de fortificação romanas. Histórias locais, passadas de geração em geração, contam sobre ancestrais que eram guerreiros vindos do Ocidente, que eram exímios na batalha e que se estabeleceram na região. Algumas dessas lendas até falam de uma vila romana perdida nas montanhas, ou de moedas antigas, desenterradas, que ostentam imagens de imperadores romanos. É fácil imaginar a vida desses homens em Liqian. Eles teriam se casado com mulheres locais, fundando famílias. Seus filhos, mestiços, teriam aprendido o mandarim e adotado muitos dos costumes chineses, mas talvez carregando consigo histórias, um jeito de lutar ou de construir que era um eco distante de Roma. A cultura romana, tão orgulhosa e dominante, se dissolvia e se fundia com a cultura chinesa, criando uma nova identidade. Eles eram, talvez, os primeiros europeus a se estabelecerem permanentemente na China, não como comerciantes ou diplomatas, mas como sobreviventes de uma guerra esquecida.
Li Qian se tornou o ponto final de sua jornada. Para os sobreviventes de Carrai, que haviam marchado milhares de quilômetros através de desertos e montanhas, de escravos a mercenários e finalmente a cidadãos de um reino estranho, a vila era um santuário. Ali, os últimos ecos da Legião Perdida de Roma, aqueles que sobreviveram à arrogância de Crasso e à brutalidade dos partos, encontraram não um retorno glorioso, mas uma humilde, porém duradoura, paz no fim do mundo conhecido. Eles haviam perdido sua águia, seu estandarte, sua identidade romana, mas ganharam uma nova vida, longe da memória e do alcance de Roma. A história de Li Qian, portanto, não é apenas um mistério genético ou arqueológico, mas um testemunho da capacidade humana de adaptação e da improvável intersecção de dois impérios colossais. A poeira de Li Qian, talvez, ainda guarde o eco dos tambores de Roma e o lamento daqueles que caíram sob a saraivada parta. É uma ironia cruel do destino, uma epopeia silenciada pela história oficial, que a ambição desmedida de um homem, Marco Licínio Crasso, um dos mais ricos e poderosos romanos de seu tempo, tenha culminado não na glória prometida, mas na desintegração e no esquecimento de 10.000 de seus homens nas franjas mais distantes do mundo conhecido. Crasso sonhava em emular as conquistas de Júlio César e Pompeu, forjar seu próprio legado militar. Mas o preço de sua arrogância não foi apenas a sua própria vida e a perda das águias sagradas, mas também o exílio e a anulação da identidade de milhares de legionários que encontraram seu derradeiro refúgio não em Roma, mas em um vilarejo empoeirado da China. A Legião Perdida de Carrai, como veio a ser conhecida pelos sussurros da história e pelas descobertas modernas, representa muito mais do que uma simples derrota militar. Para Roma, foi um trauma profundo, uma ferida narcisista que a República tentou, e em grande parte conseguiu, relegar ao limbo da memória coletiva. Não era apenas a perda de estandartes e homens, mas a humilhação de ver a supostamente invencível máquina militar romana desmantelada no campo de batalha, seus soldados feitos escravos e lançados à mercê de inimigos distantes. A propaganda romana, mestre em moldar narrativas, optou por silenciar a magnitude do desastre, evitando que a história desses homens cativos se tornasse um lembrete constante da fragilidade imperial. Os legionários de Carrai, outrora a espinha dorsal de um império em expansão, tornaram-se fantasmas, ausentes dos anais romanos, mas estranhamente presentes nos registros chineses e talvez no próprio tecido genético de Li Qian. A tragédia de Carrai, ocorrida no ano 53 a.C., marcou a primeira derrota massiva e humilhante de Roma no Oriente. Até então, a expansão romana parecia imparável e suas legiões invencíveis. O Império Parta, com suas táticas de arqueiros a cavalo e catafractários blindados, demonstrou uma vulnerabilidade que os romanos não estavam preparados para admitir. A máquina militar romana, otimizada para combates em terra firme e contra a infantaria, mostrou-se surpreendentemente ineficaz contra a mobilidade e o poder de fogo à distância dos partas. A formação em testudo, tão eficaz contra flechas e projéteis em combates mais próximos, tornou-se uma prisão mortal sob a chuva incessante e inesgotável de flechas partas no vasto e aberto deserto mesopotâmico. Crasso ignorou os conselhos de seus generais e sucumbiu à sua própria ganância, levando seus homens a uma armadilha sem saída, onde a força bruta e a disciplina romana foram sobrepujadas pela astúcia e adaptação parta. A história da Legião Perdida é, portanto, a prova indelével de que a máquina militar romana, por mais impressionante que fosse, tinha suas fragilidades. Não era uma força indestrutível, mas uma criação humana, sujeita a erros de liderança, falhas táticas e às surpresas do campo de batalha. Essa lição, aprendida a um custo tão elevado,
reverberou em futuros confrontos romanos no Oriente, embora a memória específica de Carrhae e o destino de seus prisioneiros tenham sido convenientemente obscurecidos. A capacidade de Roma de absorver e superar derrotas notáveis, como a de Canas ou a de Teutoburgo, reside em parte na sua habilidade de reescrever e controlar a narrativa. Mas em Carrhae, a humilhação foi tão profunda que o esquecimento pareceu a única opção viável para a psique imperial. No entanto, a história tem uma maneira peculiar de desenterrar o que foi escondido. O retorno silencioso da Legião Perdida não foi em triunfo, mas em sussurros arqueológicos e genéticos. Os sobreviventes, forçados a uma vida de escravidão militar, servindo a seus captores partas e depois ao líder Xiongnu Jiji, demonstraram uma resiliência notável. Esses homens, treinados para lutar por Roma, adaptaram-se para lutar por seus inimigos, incorporando táticas e modos de vida estrangeiros. Sua aparição na Batalha de Jiji, no ano 36 a.C., lutando em formação de escama de peixe ou tartaruga, chocou os generais da dinastia Han. Sua disciplina e organização, mesmo sob o comando de um senhor da guerra Xiongnu, eram inconfundivelmente romanas, um eco distante de um mundo que os havia abandonado. E assim, o epílogo de sua jornada os levou a Lykian, não como conquistadores, mas como sobreviventes, mercenários cativos que impressionaram seus novos captores chineses. Em vez de aniquilá-los, os chineses, pragmáticos e astutos, reconheceram o valor de sua disciplina e perícia militar. A eles foi oferecida uma nova vida, uma chance de assentamento, uma oportunidade de finalmente encontrar paz, após anos de cativeiro e combate contínuo. Lykian, com seus traços arquitetônicos e as evidências genéticas que apontam para uma linhagem europeia na população local, tornou-se o testemunho mais palpável dessa saga esquecida. É um santuário silencioso para os homens que, devido à ganância de um líder, foram arrancados de seu lar. Atravessaram continentes e culturas e, finalmente, se assentaram em um canto esquecido do mundo, longe de qualquer mapa romano. A lenda da Legião Perdida de Roma é um lembrete pungente do custo da arrogância e da implacável marcha da história. É uma narrativa que transcende as fronteiras e os séculos, conectando civilizações distantes e revelando a profunda interconectividade da experiência humana. A sombra de Carrhae paira sobre essa história, não apenas como um símbolo da humilhação romana, mas como um epitáfio para 10.000 homens cuja lealdade a Roma os levou a uma odisseia inimaginável. Sua história, outrora suprimida e relegada ao esquecimento, agora ressurge das areias do deserto e dos anais chineses. Uma prova de que mesmo as maiores potências não são invencíveis e que o legado de um povo pode encontrar seu lar nos lugares mais improváveis e remotos. A jornada desses legionários, de orgulhosos guerreiros a escravos e de escravos a colonos em terras distantes, é um testamento à resiliência do espírito humano e à capacidade da história de nos surpreender, mesmo 2000 anos depois. Se você gostou dessa história, se inscreva no canal, curta e deixe seu comentário. Esse é o canal Imperadores.